Olá pessoal, estou aqui de volta. Hoje vamos falar sobre estética. Vou falar sobre estética da face, vou começar a falar sobre estética do sorriso e vou contar muitas histórias para vocês. Acho que vocês vão gostar. Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre estética do sorriso. Mas para falar sobre estética do sorriso, primeiro a gente tem que ter um papo sobre a face, estética da face em geral. E para começar esse papo com vocês, eu vou começar desde o início. Eu vou começar falando como os conceitos de estética surgiram, pelo menos no meu ponto de vista, e como eu gosto de falar nas minhas aulas. E vocês vão ver que esses conceitos de estética que surgiram para a face, todos eles vão se aplicar no sorriso. Então, o meu objetivo nessa apresentação, que é o final dessa minha apresentação, desse meu papo com vocês saibam quais são as coisas fundamentais, quais são os fatores fundamentais para você obter um sorriso esteticamente agradável, ou ainda uma face com uma percepção de estética muito positiva. Então vamos lá? Então vamos começar essa história. Eu começo sempre a história falando de uma menina italiana que nasceu em Gênova, Simonetta Cattaneo. Essa Simonetta Cattaneo, com 16 anos, se casou com um cara chamado Marcus Vespuccio. E Marcus Vespuccio vem a ser um parente de Américo Vespuccio, que foi o descobridor da América. Bem, eles se casam em Gênova e esse casal se muda para Florença. E aí vocês vão começar a entender o que essa menina tem a ver com o nosso papo de estética. Essa menina chega em Florença e imediatamente todo mundo fica maravilhado por ela. Ela era linda, maravilhosa, todos diziam que ela era a mulher mais bela da época. Como se dizia em italiano, a minha tradução de português que se diz em italiano, a sem paralelo. Bem, e nisso, por causa da fama dela, ela começa a frequentar as festas dos Médicis. A família Médici era mais rica, mais poderosa e a grande mecena das artes. Então eles patrocinavam todos os artistas. E ela frequentando essas festas e todos os artistas começam a conhecer Simonetta e ela se torna a musa de todos eles. Em especial, o artista mais famoso na ocasião, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli pinta Simonetta e todos eles, e ele inclusive, no seu quadro mais famoso, pelo menos para mim, que é o Nascimento de Vênus, você vê o rosto que foi inspirado, na minha opinião, sem dúvida, em Simonetta. Apesar do Nascimento de Vênus ter sido pintado muitos anos depois que ela morreu, você vê claramente que aquele rosto representa os rostos que foram pintados na ocasião que Simonetta estava viva. Bem, então Simonetta é o exemplo de beleza, um rosto perfeito, maravilhoso. Mas se você olhar para Simonetta hoje, você não vai achar uma moça bonita e tal, mas não vai compreender por que todo esse auê com o rosto dela. Ela é muito diferente de Gisele Bündchen, de Angelina Jolie ou qualquer outra que fosse hoje um padrão de beleza. Mas na realidade eu gosto de começar a falar de Simonetta porque a beleza não é só explicada por linhas geométricas, tem outras coisas. Tem a sociedade, tem quem as vê. Porque quem vê uma face também põe um fator que confunde o seu gosto pessoal, as suas expectativas, a sociedade em que vive, etc, etc. Então, na época de Simonetta, não bastava você ser fisicamente bonita, você tinha que também representar um ideal de comportamento. Então, Simonetta não era apenas uma mulher bonita para a época, mas também representava um ideal de virtuosidade. Ela era considerada muito virtuosa, ou seja, era a mulher perfeita em todos os aspectos que fossem importantes na época.
Isso, mais uma vez, eu falo para mostrar que não é apenas geometria, também tem a época em que você vive. Bem, vamos continuar nossa história até chegar à Boca. E vamos agora para os anos 30. Tem os anos 30 e tem uma pessoa que hoje também, se você olhar, Greta Garbo, que foi o ícone da beleza na década de 30, você vê que Greta Garbo é totalmente diferente das mulheres atuais, dos padrões de beleza atual. Se você comparar Greta Garbo com Rita Hayworth na década seguinte, ou Elizabeth Taylor, ou Audrey Hepburn, Ursula Andrews, Farrah Fawcett, e todos esses ícones de beleza, você vai ver que década após década vai mudando um pouquinho o que era considerado o ideal de beleza. E dentre essas grandes atrizes que ficaram famosas por beleza, e nessa eu incluo Julia Roberts, Angelina Jolie e outras tantas, mas dentre essas, eu acho que tem uma que foi especial. Talvez não tenha sido a mais importante, mas ela foi especial na sua época, que foi a Marilyn Monroe. Bem, Marilyn Monroe foi definitivamente um ícone da beleza. Muito forte, porque ela explorou muito bem esse lance de ser uma loira platinada, irresistível. E esse papo da loira irresistível, do aspecto da loira ser irresistível, surgiu também como resposta ao ambiente. Na década de 20, foi escrito um livro que se tornou muito popular, Os Homens Preferem as Loiras. E esse livro descrevia uma mulher chamada Lorelei Lee, uma loira platinada que era irresistível. Mas era uma loira que era irresistível não apenas por seu aspecto físico, mas também, mais uma vez, pelo seu comportamento dentro da sociedade daquela época. Ela representava uma emancipação, era algo mais do que apenas linhas geométricas. Então, Marilyn Monroe realmente ajudou muito para contribuir para esse aspecto que homens preferem as loiras, mas não era só uma questão, não foi apenas uma questão de cor do cabelo, mais do que isso. Bem, continuo na minha história, contando de que é esteticamente agradável, perfeito, ideal, não é apenas geometria. Agora então vamos continuar nessa história que eu estou contando ao longo de diversas décadas até a década de 1990, a década de 90. Na década de 90 surgiu uma série de TV americana que revolucionou bastante o conceito de estética. Nesse seriado tinha uma atriz, e essa atriz se chamava Pamela Anderson. E ela ficou famosa por correr na praia de Malibu com um biquíni, ou não era um biquíni, era um maiô vermelho. Bem, Pamela Anderson exemplificou, ela traduziu para aquela época da década de 90 um ideal de beleza. Mas isso foi tão forte, tão forte, que algo aconteceu que não acontecia antes. Ou seja, o que acontecia? Mulheres iam procurar clínicas de estética para ficarem exatamente iguais a Pamela Anderson, incluindo fazer procedimentos cirúrgicos. Isso não acontecia antes, ninguém saía, quero ficar igual a Greta Garbo, ou quero ficar igual a Rita Hayworth, ou Elizabeth Taylor, ou alguma coisa como essa. Então isso realmente não ocorre, ou não ocorreu, e começou a ocorrer agora. E esse movimento para ficar igual a Pamela Anderson foi tão forte, mas foi tão forte, que muitas pessoas, muitas sociedades científicas começaram a debater, bem, tem ciência por trás da beleza? Tem ciência por trás da percepção de estética? E na realidade tem. Tem alguns fatores que são comuns a todas as pessoas que nós percebemos como esteticamente estéticos, independente de alguma variabilidade. E esses são três fatores fundamentais. Três.
Simetria. Faces simétricas são consideradas faces que têm uma percepção de estética mais positiva. Simetria. 2. O paralelismo entre linhas da face. Na face nós temos diversas linhas que eu posso exemplificar para vocês. Por exemplo, a linha que corta o queixo, a base do nariz, a linha que corta a pupila, a linha que corta a sobrancelha, assim por diante. Essas linhas que têm que ser o mais paralelas possíveis. E tem um terceiro aspecto fundamental, que é o aspecto de ter um rosto saudável. Quando eu falo um rosto saudável, uma aparência saudável, uma aparência com uma pele saudável, um sorriso sem cárie, uma gengiva sem estar inflamada, um olhar que não demonstra cansaço, sem olheira, etc, etc. Isso também é fundamental para não quebrar a percepção de estética. Então são esses 3 fatores. E é claro, eu falei para vocês de simetria. Tem pessoas que ficaram famosas pela sua grande simetria. E um exemplo dessa é Denzel Washington, o ator americano. Denzel Washington tem um rosto que parece que foi feito em computador, de tão simétrico que é. Ou a modelo Kate Moss, também muito famosa pela sua simetria. E também tem alguns detalhes que variam de época para época. Alguns detalhes como, por exemplo, além disso que eu falei, simetria, paralelismo entre as linhas e um aspecto saudável, alguns detalhes como, para mulheres, ter um nariz fino, ter olhos mais largos e ter uma boca mais cheia. E para os homens, ter uma sobrancelha escura, bem marcada, ter uma testa marcante e ter um queixo quadrado, aquele queixo duro. Mas ainda assim, o principal são esses 3 fatores que eu falei para vocês. Agora, com esses 3 fatores em mente, que agora vocês já sabem, e também eu vou falar para vocês como se aplica o sorriso, eu quero dizer para vocês que ninguém aqui é computador. Ninguém olha para o rosto de uma pessoa sem recurso de computador, alguma coisa, uma régua, e determina, olha, essa pessoa tem uma face perfeitamente simétrica. Não, isso não ocorre, nós não somos máquinas. Então não precisa ser perfeitamente simétrico, perfeitamente paralelo. Isso não é necessário. E com isso em mente, de não ser necessário todos esses detalhes, isso me traz à mente a corrida pela perfeição, essa perfeição geométrica, de linhas, de curvas, de ângulos. Essa é uma perfeição sem fim e às vezes perigosa, levando você às vezes a ficar insatisfeito consigo mesmo. Eu vou contar agora uma história nesse grupo de histórias que eu já contei para vocês, que é a história de uma pesquisa que ocorreu em meados da década do ano 2000. 2004, 2005, uma pesquisa global que mostrou que apenas 2% das mulheres se consideravam bonitas. Esse é um resultado absurdo, porque não existe a menor possibilidade que 98% das mulheres não sejam bonitas, sejam feias, não tem nenhuma possibilidade que isso seja verdadeiro. Mas é como as mulheres se viam. E aí uma grande companhia de cosmética, de artigos de beleza, viu esse resultado e determinou, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada nisso. E aí começou a fazer uma campanha chamada a Campanha da Beleza Verdadeira, considerada uma das 10 melhores campanhas publicitárias de todos os tempos. E nessa campanha, ela foi direto ao ponto. Ela mostrava mulheres com todas as suas variedades geométricas possíveis, altas, baixas, mais gordas, mais magras, com bumbum grande, menor, peito maior, menor, etc, etc, etc. Todas as possíveis variações geométricas
mas mostravam que todas estavam satisfeitas consigo. E isso foi de grande alento para as mulheres. Foi uma campanha publicitária mundial, foi um sucesso retumbante, realmente, que mostrou que você pode estar satisfeita, mesmo não tendo uma perfeição geométrica. Porque essas perfeições geométricas não determinam felicidade e muito menos perfeição estética. Isso não é verdadeiro. E isso que eu falei para vocês, todas essas historinhas que eu contei para vocês vão ver que eu vou contar essas historinhas também quando eu falar de sorriso. Porque tudo isso que eu contei se aplica no sorriso. Mas era necessário que eu conversasse com vocês sobre isso para que nós consigamos entender para onde eu quero levar vocês quando eu começo a falar sobre a boca, quando eu começo a falar sobre o sorriso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Foi um papo leve, um papo cheio de história, mas foi um papo legal. Até a próxima. Obrigado.